Voltamos ao vivaço para todo o Brasil e o mundo. Essa segunda-feira, segundou, não é verdade? E agora aqui já se encontra aqui na nossa sala os terapeutas Fernando e Fernanda, que vão falar conosco um bate-papo muito maravilhoso acerca de medicina germânica. Você já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Eu vou deixar para eles dois, porque eles têm muito papo para poder desenvolver a respeito de saúde, porque nosso quadro agora é sobre saúde. Boa tarde, Fernando. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Boa tarde, Prazer. Fernanda. É um Nós prazer receber vocês aqui nessa tarde. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes de estar aqui no programa Sempre Melhor com você para poder compartilhar sobre a medicina germânica. Somos muito gratos pelo convite, muito obrigada. Que legal. Rapaz, Fernando e Fernanda, os dois terapeutas, como é que vocês se conheceram? Essa é uma história bem interessante, né? Porque eu já fui professor de dança de salão e eu dava aula para a mãe dela na casa dela. Faz muito tempo. Que legal, aí uniu o útil ao agradável e hoje vocês dois desenvolvem esse trabalho lindo que é a terapia, né, como terapeutas, não é verdade? Exato, Sim. exato. E nessa tarde, aqui na sala, eles vão falar um pouquinho sobre saúde germânica. Ô, Fernando, o que vem a ser a saúde germânica? Então, nós vamos... a saúde vista pela medicina germânica, ela é baseada em 5 leis biológicas. São leis da natureza e elas foram mapeadas pelo médico alemão Dr. Hammer. E o Dr. Hammer, ele começou esses estudos a partir de uma tragédia que ele teve na vida dele. Uau! Porque até então a vida dele poderia ser considerada uma vida perfeita e ele perde o filho. A partir daí, ele desenvolveu uma doença, um câncer, e ele começou a compreender que foi a morte do filho que tinha levado ele a desenvolver aquilo. Uau! Então, através de uma grave fatalidade de enfermidade que trouxe um descobrimento do desenvolvimento da saúde, da medicina germânica. Exatamente. Exato, porque o Dr. Hammer, ele era um oncologista, ele era um médico oncologista, né? Ele atuava com cânceres. E para ele não fazia muito sentido o porquê dele ter desenvolvido aquele câncer. E ele começa a falar, bom, peraí, eu acho que essa tragédia com o meu filho, ela é a história por trás desse sintoma que eu desenvolvi. Então ele começa a fazer pesquisas através dos pacientes dele que também desenvolveram cânceres e dentro dessa pesquisa ele começa a fazer um mapeamento para ver como que funciona um impacto estressor na nossa vida e como isso se desenvolve no corpo, que é o que a gente chama de doenças. Nossa, então quer dizer que através de uma enfermidade que aconteceu, ele sendo oncologista, já cuidava de pessoas com câncer, e ele nunca ia imaginar que a enfermidade aconteceria com uma pessoa de dentro da casa dele, que seria o filho dele. Exatamente. Ele perde o filho e desenvolve o câncer e ele fala, mas por que eu desenvolvi um câncer se teoricamente eu não tenho nada para ter desenvolvido isso? Não existia um histórico anterior, ele nunca tinha ficado doente de forma grave. Uau! E, Fernando, podemos dizer que a medicina germânica é uma nova técnica? A medicina germânica a gente pode falar que é uma forma de mapear, né? O que o Dr. Hammer viu? Ele então descobriu, né, ou mapeou 5 leis biológicas que são leis da natureza, assim como a gravidade é uma lei, essas 5 leis, nós somos regidos por ela. E a partir disso nós podemos compreender todos os sintomas do nosso corpo, mas a medicina germânica em si ela não trata. Para isso nós precisamos de outras abordagens terapêuticas. E elas fazem o quê? Elas nos trazem a origem do sintoma, a compreensão do porquê eles aconteceram e aí junto com outras técnicas nós conseguimos trabalhar para que o paciente, o cliente volte ao seu estado de equilíbrio. E já tem quanto tempo mais ou menos que é trabalhado a saúde germânica? Isso veio logo após a enfermidade, o descobrimento da enfermidade do filho? Como é que é? Já tem quanto tempo que é trabalhado isso? Em dezembro de 78 o filho dele faleceu. Já em 79 ele desenvolveu o sintoma e no final de 1980, já início de 81, ele começou todo esse mapeamento. E até o final da vida dele, em 2017, só ele mapeou mais de 40 mil casos. 40 mil casos. Isso dentro de que região do mundo? Na Europa. Na Europa. Na Alemanha. Só na Europa. Alemanha, Espanha. A Alemanha foi a casa, né? Primeira foi casa. onde começou. Onde começou? Onde começou.
Até por isso a medicina levou o nome de germânica, porque o Dr. Hammer era alemão, né? E hoje o que a gente fala e a gente prefere falar são 5 leis biológicas, que são as 5 leis que regem essa nova medicina germânica que o Dr. Hammer mapeou. Você pode até chegar a falar, Fernanda, para o pessoal sobre as 5 leis biológicas. Sim, claro. Vamos começar. A primeira lei biológica é a lei que a gente chama de lei férrea ou a lei do DHS, que inclusive levou o nome em homenagem ao filho dele, Dirk-Hammer Syndrome, né? Essa lei, ela fala que todo o impacto que a gente tem, estressor, ela acontece simultaneamente na nossa percepção, no nosso cérebro, em um órgão. E isso é ao mesmo tempo, porque nós não somos mente e corpo separado, né? É mente, percepção e corpo. Então, quando tem um DHS, um evento estressor que pega a gente de surpresa, que a gente vive isso em isolamento, não consegue compartilhar, não consegue lidar com aquilo, fica registrado um programa que depois, quando ativado, aí vem o que a gente chama de doenças. Essa é a primeira lei. Quer falar sobre a segunda, amor? Segunda lei biológica. Quem lembra das aulas de biologia na escola, tá? Nós tínhamos o sistema simpático e o sistema parasimpático. Então, para facilitar, nós temos um sistema dia, onde nós ficamos mais acordados, mais ativos, e o sistema noite, onde nós fazemos a digestão e conseguimos repousar, descansar, reparar. Então, quando nós vivemos essa primeira lei, passamos por esse choque, nós vamos estar numa hiperativação do sistema dia. Nessa hiperativação, se ela durar pouco tempo, nós não vamos ter sintomas, né? Então, eu me estressei, o estresse passou, vida que segue. Agora, muitas vezes o que acontece com nós seres humanos, né? A gente fica remoendo por horas, semanas, meses. Esse que é o mal, né, Fernando? E isso vai trazer uma consequência orgânica. Quando nós passamos por essa fase de estresse, o nosso corpo vai entrar em fase de reparação e, por exemplo, nós temos uma gripe, porque é o momento onde o corpo fala, para e deixa eu fazer os processos de reparação. E o que é interessante, e aí vem na contramão, né, do que a gente conhece, muitas vezes quando a gente tem os sintomas de gripe, a gente fala, tô doente. E na verdade a gripe, ela já é uma fase de reparação daquele conflito. É que você está melhorando. O seu corpo entra nesse sistema de relaxamento e aí você tem coriza, febre, dor no corpo. Então, essa fase que a gente costuma dizer, estou doente, na verdade já é uma fase de reparação do conflito que ativou esse programa. Nossa. E alguém que está em casa agora, nos assistindo, possa vir a perguntar e se questionar o seguinte, a medicina germânica, como é que ela é desenvolvida? Como é que é feito o tratamento? É através, injetável? É através de comprimidos? Isso cria, para quem não conhecia, claro. Para quem não conhece, está conhecendo agora pela televisão, eles devem estar com uma pouquinho na orelha. Poxa, como que é isso? É injetável? Como é que é o tratamento? A enfermidade? Como é que é a cura? Como é que é o desenvolvimento? Explica um pouquinho, Renan. Vamos lá. O tratamento dentro da medicina germânica é olhar para a nossa história, é para olhar para a história que gerou aquele sintoma. Então, medicamentos, eles podem sim participar, né? Mas como o próprio nome diz, remédios remediam, ajuda a tornar mais suportável essa fase dolorida. Mas é o próprio corpo que vai fazer a reparação do organismo e nos trazer de volta para o equilíbrio. Um remédio que a gente usa, a gente até fala como brincadeira, porque é o gelo. Porque, como a Fê falou, né, sempre que nós vivenciamos algo estressante, passa pela percepção, cérebro e órgão. Então, sempre para uma região do corpo, tem uma área cerebral, que nós colocamos gelo nessa região ali, que ajuda a acelerar o processo de reparação. Mas o principal é trabalhar com o evento que gerou esse sintoma no nosso corpo. Sim, pode falar, Fernanda. Eu ia complementar que eu acho que uma das grandes... Um dos grandes ganhos que a gente tem com a medicina germânica é que a gente não olha para a doença, a gente não olha para o sintoma, a gente olha para a história daquela pessoa que está ali apresentando o sintoma. Ela é sobre pessoas, ela é sobre seres humanos, ela não é sobre doença, por isso que a gente fala é sobre saúde. O Dr. Hammer, ele acabava trazendo muito isso, não existe doença e não existe cura. Ou estamos em equilíbrio
ou estamos fora do nosso equilíbrio. Entendi. Então, só para poder fazer um resumo, você acabou de falar, eu havia perguntado a respeito do comprimido. Os comprimidos em si, quando nós tomamos, ele vem dar aquela relaxada, quando a dor de cabeça, mas só que ela volta. A medicina germânica, ela pega tudo quanto é tipo de doenças, enfermidades. Explica um pouquinho para a gente acerca disso. Então, o Dr. Hammer, ele começou com um trabalho com a oncologia, né, dentro do câncer, que era a especialidade dele, e a partir dali ele percebeu que todos os nossos sintomas passam por essas 5 leis biológicas. Então, dentro do trabalho com a medicina germânica, nós olhamos para qualquer sintoma que desenvolvemos no nosso corpo. Desde uma dor de cabeça, passando por uma prisão de ventre, por exemplo, como sintomas que são muito frequentes hoje, como, por exemplo, depressão, ansiedade. Tudo isso é tratado por esse olhar da medicina germânica, até um câncer. Tá, e lembrando, só para poder o pessoal de casa ficar atento, que a medicina germânica não é nada injetável e também não é nada relacionado a comprimidos, não é isso, Fernando? Não, nada. Nós não trabalhamos com comprimidos, nós não trabalhamos com nenhum tipo de substância, nós trabalhamos terapeuticamente através da fala e da informação para que a pessoa chegue naquele conflito, entenda o que está acontecendo e possa mudar a percepção sobre aquele evento. Uma coisa que foi muito legal no trabalho do Dr. Hammer é que, como ele foi mapeando cientificamente os nossos sintomas através da nossa biologia, é que quando eu desenvolvo algo, você, Renato, a Fê, um animal na natureza, todos aquele mesmo sintoma vai ser a mesma área no cérebro e o mesmo evento estressor. Por isso, se você me perguntar agora qualquer sintoma, eu vou falar para você qual é a história que está por trás. E é assim, é 100% de assertividade o trabalho dele. Uau. Não sei se você gosta de astrologia, mas ele era um taurino aterrado e para ele ou era 100% ou não valia. Ele literalmente descartava. Como diz, né, a própria palavra de Deus, ela fala, é sim, sim ou não, não. O que passar disso não vale. E isso é algo que eu gosto muito, porque assim, quem criou a natureza? Deus. A natureza é perfeita. Então, tudo que acontece na natureza, existe um processo, existe uma lei por trás que rege. E muitas vezes nós humanos ficamos colocando, não, isso aqui está errado, nós temos que corrigir. O que Deus criou foi perfeito, assim como todo o nosso sistema mente-corpo. Vai de cada pessoa o tratamento, Fernanda? Por exemplo, são N problemas, N enfermidades, N doenças que existem na humanidade, e vai de cada um o processo do tratamento de 1 dia, 2 dias, como é que é isso? A pessoa chega para vocês, no consultório, na clínica, no atendimento? Nós temos uma clínica, um espaço. Tem um espaço, daqui a pouquinho você vai estar passando, juntamente com o telefone de contato. Quando a pessoa chega para vocês falando a respeito do problema, da doença, como é que é a abordagem da pessoa e como é que é o procedimento que vocês têm com essas pessoas? Perfeito. Você quer falar do seu? Eu falo do meu? Ok. O meu trabalho, ele vai ser mais focado mesmo nos sintomas. Então, quando a pessoa chega... Quando você fala sintomas, é a doença. A doença. A doença em si. É. Tá. Isso. E da Fernanda é? Eu também, como eu trabalho com esse olhar da medicina germânica, a única coisa de diferença é que eu integro dentro da psicologia, porque eu sou psicóloga. Gente, tá? olha que legal os dois, hein? Então, eu trabalho no consultório, terapeuticamente, psicoterapeuticamente. Quando a pessoa apresenta um sintoma, eu tenho esse olhar, né? Então, por exemplo, a pessoa está apresentando uma dor de cabeça, né? Como é essa dor de cabeça? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. A dor de cabeça, aquela que você fala, entre aspas, é aquela dor de cabeça anormal, que a pessoa já tomou vários remédios e não encontrou a solução. É mais ou menos isso? Pode ser a simples Pode ser assim. E pode ser aquela crônica, né? E eu vou perguntar para a pessoa, desde quando você está sentindo isso? Quando começou? Vamos entender os eventos que estavam acontecendo para a gente fazer uma leitura da história que está por trás da dor de cabeça. É uma dor de cabeça que aperta? É uma dor de cabeça que pulsa? Essas duas dores de cabeça, elas contam histórias diferentes, né? Gente, caramba, que trabalheira de vocês dois, hein? Nós somos terapeutas, eu sou psicóloga, o Fê é terapeuta biosistêmico, daqui a pouco ele explica para vocês. Sim. Só que não importa a área da saúde que você trabalhe, né? Não importa o que você faça, você consegue olhar
você consegue ter esse olhar da medicina germânica, esse mapeamento que o Dr. Hammer fez em qualquer abordagem que você trabalhe dentro da saúde. E isso que é sensacional. E a medicina germânica, ela não vem para brigar com nenhuma. Por isso que a gente fala, os medicamentos também são importantes. O Dr. Hammer utilizava medicamentos para remediar e apoiar processos doloridos, né? Então, não vem para excluir nada, ela vem para integrar. É até um sonho nosso, o dia que nós conseguirmos, né, juntar tudo. Então, os medicamentos farmacêuticos, os diagnósticos da medicina oficial e trabalhar com um olhar integrado. Isso vai fazer com que as pessoas melhorem com muito mais facilidade. Não, eu tô olhando para esses dois anjos iluminados. Vocês têm quantos anos de casado? Casado, 10 anos. E que se conhece já tem bastante tempo, né? Não. Faz uns 12. Uns 12. A minha pergunta é, como é que foi para vocês dois, Fernando e Fernanda, trabalhar medicina germânica na pandemia? Boa. Essa pergunta que não quer calar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a pandemia trouxe pra gente como inspiração desenvolver um curso que é 100% online ao vivo. Então a gente conseguia dar aula para falar de uma forma prática e simples para as pessoas leigas como elas poderiam fazer a leitura do que elas estavam vivenciando através dos sintomas que elas estavam apresentando. A pandemia, nesse sentido, foi um grande presente, porque a gente pôde levar isso para mais pessoas. E nós tivemos feedbacks muito legais nesse curso Leis Biológicas no dia a dia, porque as pessoas começavam a entender mais o que se passava com elas e poder viver, não na ausência total de medo, mas de uma forma muito mais leve. Uau! Então, a pandemia trouxe mais pessoas até nós. Eu acho que é essa a resposta, sim, né? Sim. Porque as pessoas, elas estavam com muito medo, elas queriam alternativas de como lidar com aquilo que elas estavam enfrentando, né? Então, pessoas diferentes foram chegando até nós e a gente foi vendo que não vai dar para atender todo mundo, mas a gente pode ensinar as pessoas como lidarem com esses sintomas de uma outra maneira, que não seja no medo, entendendo por que aquele sintoma se apresenta, né? Se eu tô com uma prisão de ventre, se eu tô com uma dor de garganta, se eu tô com uma alergia de pele, o que isso tá me contando, né? E a gente via pessoas durante esse processo, porque esse curso dura 2 meses, se curando, né? A gente fala, voltando pro equilíbrio, porque a gente não usa cura, a gente usa a volta pro equilíbrio. Então, a pandemia trouxe pessoas diferentes para acessarem essa nova medicina, como o Dr. Hammer chamava, né? Mas esse olhar, né? Esse olhar para as doenças. Aí eu pergunto para os dois, porque os dois são os anjos. Imagina os dois em 2020 para cá, até 2022, né? Continuarem a serem anjos, porque eles também enfrentaram situações adversas, momentos complicados, assim como todos, e poder levar a paz, primeiro vocês dois terem paz emocional, para poder levar a paz emocional para todos aqueles que a procuraram. Eu quero fazer uma pergunta tanto para a Fernanda, no caso da psicologia, e tanto para o Fernando. Que você me dissesse, no período da pandemia, um caso que você recebeu na pandemia na área da psicologia, e o Fernando também recebeu uma situação que você falou assim, olha, eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo, acho que não vai dar, mas graças a Deus deu tudo certo. Ok. Vamos lá. É que assim, basicamente, no meu consultório, o tempo todo atendo sintomas. Eu posso falar uma coisa muito comum que eu vi durante a pandemia, né? Que foi um cansaço excessivo das pessoas. E aí é o que a gente fala, né? O cansaço, ele vem de um órgão bem específico, que é a glândula suprarrenal, que é quando nós estamos impedidos de nos mover, quando nós não conseguimos tomar a direção que nós queremos. E se nós pensarmos que nós estávamos trancados, foi um sintoma muito comum. E que eu pensava assim, como que nós vamos resolver isso, sendo que nós não podemos sair de casa? Só que muitas pessoas, ao tomarem consciência disso, começaram a voltar a ter novamente energia. Eu falei, ufa, deu certo. Eu acho que para mim duas coisas que eu vi bastante naqueles 2 anos de pandemia
foi o conflito de suprarrenal, dessa questão da exaustão, e a ansiedade, né, que foi exacerbada dentro do consultório. As pessoas não sabiam com que elas estavam lidando com algo que estava ali na frente delas, mas que elas não sabiam muito bem como é que era, e aquilo gerava uma ansiedade das pessoas não conseguirem dormir direito, né? Então eu tive vários pacientes que a gente teve que fazer trabalhos no sentido deles compreenderem, né, que existia sim um medo e que isso estava sendo ativado pela pandemia, mas que eles já tinham vivido histórias no passado onde eles tinham tido essa mesma sensação. Então foi buscar essas histórias para poder desensibilizá-los naquele momento para que eles pudessem voltar a dormir, né, parar de ter aquele coração acelerado e retomarem a vida deles aos pouquinhos. Mas foram vários casos, foi muita gente assim. Uau! E Fernando, tanto na pandemia quanto até a data de hoje, vocês recebem todos os tipos de doenças, não é isso? Todos os tipos de doença que você imaginar. E algumas que a gente até tem que buscar o nome no Google, porque aqui tem uma outra coisa importante. Sério isso, Fernando? Porque nós trabalhamos com o que o corpo expressa. E o que acontece muitas vezes é que eles colocam um conjunto de sintomas dentro de um nome, de um rótulo, e com os nomes que a gente não consegue entender. Aí quando nós vamos lá, opa, isso daqui são esse sintoma, isso daqui a gente consegue trabalhar. Uau. Agora, aquele rótulo lá... É que, assim, esse rótulo, né, nesse rótulo estão contidos que sintomas? O que o corpo está expressando? Ah, tem febre, tudo bem, tem febre. Tem dor no corpo? Tem dor no corpo. E é para isso que a gente olha, né? Entendi. E, Fernando, é para todas as idades, como é que é a respeito da medicina germânica? O trabalho com a medicina germânica para todas as idades, desde o momento que nasceu, tá? E nós vamos ter algumas restrições, já por volta de 70, 80 anos de idade, com alguns sintomas, onde é melhor a gente não tratar e simplesmente levar o foco da pessoa para aquilo que funciona, para aquilo que é bom, para aquilo que vai gerar qualidade de vida para ela. Entendi. Então, o pessoal que está em casa nos assistindo agora, esteja com qualquer tipo de problema, não que você vai descartar o seu psicólogo, vai descartar o seu psiquiatra. Mas tem uma novidade boa aqui em São Paulo, não é isso, Fernanda? Em São Paulo, exatamente. Nós temos um espaço localizado no Brooklyn, né? É o Espaço Aura e Inner Self Terapias. E lá nós temos todos os tipos de atendimento, várias terapias, e nós atendemos com esse olhar da medicina germânica, eu dentro da psicologia, o Fernando dentro do alinhamento biossistêmico. E aqui vem uma outra coisa importante, né? Como a Fê falou lá no início, essa medicina germânica, as leis biológicas, elas são um mapa. E nós precisamos de outras abordagens. E nisso eu desenvolvi o alinhamento biossistêmico, que é uma metodologia que tem essas 5 leis biológicas, como a coluna dorsal e outras técnicas que vão ajudar a olhar para essas histórias e ressignificar aquilo que a pessoa está vivendo para poder voltar para o equilíbrio. E o Fê forma terapeutas dentro dessa abordagem. Forma terapeutas dentro dessa abordagem? Sim, para ajudarem pessoas. Saindo daqui, hoje tem formatura dos alunos. Hoje ainda? Hoje. Só no programa Sempre Melhor, estamos sempre trazendo novidades para todos vocês. Eu quero pedir com todo carinho e todo respeito, Fernando, ou então a Fernanda, deixe os contatos para o pessoal de casa. Deixa eu... Então, o nosso Instagram é o @SejaVocêADiferença, tá? Temos também um canal no YouTube que é o Seja Você a Diferença. E para entrar em contato comigo é o 11 93746 1909 e tem um telefone para acessar a Fê com a nossa secretária, que é o 11 95413 0928. Falem com a Adriana. Repete o telefone, por favor. 11 93746 1909, esse é o meu. E o com a nossa secretária Adriana é o 11 95413 0928. Pessoal, eu recomendo, já viu, né? Dupla de milhões, esses 2 anjos que veio para cuidar de vocês, tá bom? Então já pode começar a seguir, que é recomendado por mim aqui no programa Sempre Melhor. Fernando, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Nós que agradecemos, tá bom, Fernanda?